Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou aqui de novo, professor Nozen, para mais um vídeo sensacional aqui no nosso canal e hoje, dando sequência ao Simplificando a Gramática, bora começar a falar das orações subordinadas adverbiais, beleza? E as adverbiais eu vou separar elas em 3 aulas, tá? É uma aula falando somente das causais consecutivas e condicionais, que é essa aula aqui, e depois as outras em mais 3 e mais 3, porque no total são 9, beleza? Então bora lá falar sobre as adverbiais? Muito bem, pessoas, olha só, quando a gente fala das adverbiais, a gente tem que lembrar de uma coisa. A primeira coisa é uma oração subordinada. Logo, eu tenho uma principal e uma subordinada, assim como as outras que eu já falei pra vocês. Já falei da substantiva e da adjetiva, que funciona igual. Aqui, nas adverbiais, a gente volta a ter o quê? A gente volta a ter conjunções ligando uma oração à outra, beleza? Lembrando sempre, a oração principal é aquela que não inicia com conjunção. A subordinada é aquela que inicia com a conjunção. E no caso das adverbiais, a que iniciar com a conjunção vai ter uma relação de adjunto adverbial, ou seja, traz uma circunstância para a oração principal, ok? Então, é a própria conjunção que liga uma oração a outra que vai determinar qual é essa consequência, qual é essa relação, qual é esse sentido estabelecido entre elas, beleza? Então, hoje a gente vai falar dessa primeira aula aqui de 3, tá? A primeira delas é a causal. Causal logo explica o quê? Traz ideia de causa, beleza? Então, olha essa oraçãozinha aqui, ó. A cidade alagou porque as chuvas se intensificaram. A cidade alagou porque as chuvas se intensificaram. O que acontece? A cidade alagou, minha oração principal. Por que as chuvas se intensificaram? Minha oração subordinada. Então, as chuvas se intensificarem é a causa do alagamento da cidade. Sacou? Percebe que a relação de sentido está dentro da subordinada? A subordinada é que traz a relação de sentido. Então, as chuvas se intensificarem, isso aqui é a causa do alagamento da cidade. Show de bola? Tranquilo isso? Então, por isso que o uso do porquê é uma das conjunções mais comuns aí dentro da causal. Tudo que estabelece a relação de causa, conjunções que estabelecem isso, vão estar trazendo essa relação causal para a subordinada. Show? Tranquilão? Numa boa? Muito bem. A outra que nós temos é a consecutiva. A consecutiva traz a ideia de consequência. E olha que louco. Causa e consequência têm uma relação direta, concorda comigo? Então as causais e as consecutivas também têm uma relação direta. Tanto que eu posso inverter a posição das duas, transformando, por exemplo, a minha causal que está sendo subordinada na principal da consecutiva. Olha que legal. Eu vou pegar lá, ó. As chuvas se intensificaram, certo? Então eu coloco lá no começo da principal. As chuvas se intensificaram, tanto que a cidade alagou. Olha só, o tanto que é a minha conjunçãozinha aqui, certo? O tanto que, tão que, tal que, tudo isso traz a ideia de consequência. Então, ó, as chuvas se intensificaram, tanto que a cidade alagou. Olhando agora, a cidade alagou é a consequência da intensificação das chuvas. Por isso que toda a relação de causa e consequência está atrelada a uma outra. Beleza? Toda causa tem uma consequência, toda consequência tem uma causa. Aqui eu inverti a posição. Ah, professor, você inverteu a posição e daí só por isso eu já transformei ela numa adverbial consecutiva, de ideia de consequência? Sim. Por quê? Porque eu estou trazendo agora na subordinada a consequência. A causa está na principal. Então eu olho sempre para a subordinada. Lembra que eu falei agora há pouco? É a subordinada que me traz a ideia de relação entre as orações. Então tá aqui a consequência. Show de bola? Maravilha? Tranquilo? E aí, gente, nós temos ainda a condicional. A condicional estabelece uma ideia de condição. Então traz a ideia de condição. Então vamos pensar numa oraçãozinha aqui? Irei à escola se você estiver me esperando com lanche. Certo? Irei à escola se você estiver me esperando com lanche. Ou caso você esteja me esperando com lanche. O que acontece aqui, ó? O se e o caso estabelecem uma relação de condição. A condição para eu ir à escola, você me trazer um lanche. Então, caso ou se você me trouxer um lanche, você me levar um lanche para a escola, então isso aqui é a condição para eu ir à escola. Percebeu? A principal está aqui, a subordinada começa na conjunção se e caso. Fácil, tranquilo, não tem erro. Percebeu que aqui eu estou trabalhando com relação de sentido? É isso, gente. Quando você escreve um texto, você está trabalhando com relação de sentido. E aí você não utiliza, às vezes, a conjunção adequada e não constrói a ideia adequada de uma oração para outra. Consequentemente, a ideia do seu texto também não fica adequada. Por isso que é tão importante dominar as conjunções e saber utilizar essas orações aqui, as adverbiais. A gente usa muito isso num texto, certo?
Não só adverbial, tá? Todas as orações subordinadas que nós temos aqui, as coordenadas também. Porque a gente usa muita conjunção para estabelecer relação e conexão entre as ideias. Quando eu entendo isso, fica tudo muito mais fácil. Nossa, professor, eu gostei disso, hein? Nunca tinha parado para pensar nisso. Todo concurso cobra isso, tá, gente? Todo concurso cobra essa relação das subordinadas, tanto adverbiais, quanto as adjetivas, quanto as substantivas e também as coordenadas, beleza? Então agora, hora de botar isso em prática de que forma? Colocando nosso cérebro para pensar na parte de exercício. Mas antes de ir pro exercício, você não fez aquele movimento bacana. Se inscrever no canal, deixar seu likezão, porque isso aqui é importante para nós. Aproveita também, já passa lá no professornoslen.com.br e conhece todos os produtos da Noslen Educacional, a maior plataforma, o maior ecossistema de língua portuguesa do Brasil. Tamo junto? Ó, agora é hora de exercício, não vai embora. Exercício, bora! Muito bem, pessoas, vamos lá, bora fazer exercício? Bora fazer exercício para aplicar essa parte das adverbiais aí. Vamos ver como que tá a sua técnica com as adverbiais. Então, tá aqui a primeira questão que diz o seguinte. A aeronáutica adaptada aqui, ó. Considerando a sequência de orações subordinadas adverbiais a seguir, então olha lá, adverbiais a seguir, assinale a alternativa que possui a classificação correta. Muito bem, vamos ver onde está a classificação correta, adequada. Então vamos lá. A primeira, caso houvesse chegado 1 hora antes, teria embarcado. Aí eu já vou direto encontrar aqui a minha conjunçãozinha, né? Caso. Quer dizer, se houvesse, ou seja, condição. Caso é condição, certo? Condicional, maravilha. Vamos lá para outra. Por mais que não trabalhasse, recebiam ajuda. Recebiam ajuda embora não trabalhasse. Então, por mais que, tem a mesma função do embora. Embora é uma concessiva, certo? Beleza? Concessiva. Como não havia mais o que fazer, decidimos ir embora. Bom, aqui muita gente pode bater o olho e pensar assim, ah, isso aqui é comparativa, tá comparando. Opa, tá comparando ir embora com não havia mais o que fazer? É isso? É uma comparação? Não, cuidado. Nem sempre o como, certo, que é a nossa conjunçãozinha aqui, vai estabelecer relação de comparação. Cuidado. Qual que é a função dele aí, ó? Decidimos ir embora porque não havia mais o que fazer. Opa! Esse como equivale a porque ele está estabelecendo uma causa. A causa não havia mais o que fazer. É a causa de decidimos ir embora. Opa, 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 opa. Então aqui eu tenho causa, certo? Logo, eu vou olhar aqui, ó, minha respostinha é condicional, concessiva, causal. Condicional eu tenho aqui, beleza? E condicional eu tenho aqui. Logo, não pode ser essa, não pode ser essa, certo? Aí eu tenho concessiva, concessiva eu tenho aqui. Não, é conformativo. E aí sobrou causal. Causal, resposta simples, direta e objetiva. Percebeu o tempo que eu levei para fazer essa questão? Tenho todo o conteúdo na minha cabeça, fiz a leitura objetiva, eu fiz uma leitura estratégica, eu fui lendo, procurando a resposta, trazendo meus conhecimentos à tona, já trabalhando e montando a minha resposta antes de ir para a alternativa. Ficou muito mais fácil, muito mais objetivo, e eu resolvi com muita certeza de que eu estou certo. Você entendeu isso? É assim que funciona lá no meu curso Português para Concursos também, lá na Noslen Educacional. Exatamente, www.professornoslen.com.br, tá, o link está aqui na descrição, só clicar e conhecer essa nossa técnica, metodologia, para você nunca mais ter dificuldades com o português. Bora para frente? Bora para frente! Vamos lá! Aqui, a aeronáutica adaptada de novo, assinale a alternativa que apresenta a classificação incorreta da oração de destaque. Bom, beleza. Incorreta. Vamos ver. Incorreta, vamos lá. Escutamos o canto do bem-te-vi que interrompeu o silêncio do melancólico quintal. Ele está dizendo que é uma adjetiva. Bom, adjetiva, lembrando aqui, nós temos que lembrar que a adjetiva vai ter pronome relativo. Esse que aqui, será que é um pronome relativo? Escutamos o canto do bem-te-vi, o qual... Opa! Show! O qual interrompeu. Então, está se relacionando a canto, né? Está retomando a palavra canto aqui. Tá? É aqui que está retomando. Maravilha. Logo, é uma adjetiva? Verdade. Ah, achei a resposta. Não, calma, presta atenção na leitura. Ele quer a incorreta. Olha a besteira que muita gente faz em prova de concurso. Ai, achei a certa, marquei, fui para frente. Só que não prestou atenção que o enunciado pergunta da incorreta. Então não é essa a nossa resposta. Eu tenho que procurar qual que está errada. Você está entendendo? Cuidado com isso, cuidado com isso. Ó. Depende apenas de sua vontade de que mude para sempre esse mau comportamento. E aí eu tenho aqui de que, certo? Aqui, retomando vontade, a vontade de algo, ok? Substantiva, vamos pensar comigo? Retomando um termo anterior, tendo função sintática, beleza, é uma substantiva, verdade. Aí, ó, tem mais uma certa.
Você fala, ai, agora tem 2 certas. Sim, vai ter pelo menos 3 certas e uma errada. E a gente quer a errada. Assim que deram todas as informações, as pessoas escolheram as atividades com mais segurança. Tá dizendo que é um adverbial. Então aí eu vou olhar aqui, ó. Assim que. Assim que é, tipo, quando deram todas as informações. Então é tempo, né? Beleza. Advérbio, adverbial. Verdade. Só pode ser a última. Senão a gente errou alguma coisa no caminho. Certo? Assim que, de novo, assim que, lhe explicou do insólito fato, ele arrependeu-se de julgá-lo um covarde. Substantiva. Opa, mas se o assim que aqui acabamos de ver que ele é adverbial, pode ser substantivo? Não. Então a resposta está aqui, letra D. Certo, gente? Tranquilo isso? Numa boa? Você está entendendo a forma que eu penso? Acompanhe a minha linha de raciocínio. Eu olho para o enunciado, procuro o que ele está me pedindo. A partir disso, eu olho para a questão caçando a resposta, caçando as informações. E, em paralelo, eu vou trazendo à minha mente os conteúdos da questão, que aqui nesse caso são as orações subordinadas. E eu estou trazendo aqui, ó, e, opa, ele está fazendo isso, e aí começo a resolver a questão já com a intenção de acertar, certo? Eu resolvo a questão já pensando, com o pensamento direcionado. Vou aplicando todas as regras, não resvalo nas pegadinhas e pronto, acabou. Eu respondo com toda certeza e eu acerto. Acabou. É assim que funciona. É assim que funciona. Maravilha? Show de bola? Vamos mais uma. Vamos mais uma. Aí, ó. Assinale a frase em que não ocorre a presença de uma oração consecutiva. Ó. Não ocorre, certo? Uma oração consecutiva. E aí, ó, tá bem específico isso aqui, gente. Então eu vou deixar você dando uma lida e já tentar responder. Eu vou lendo as alternativas, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou ler e depois eu vou resolver com você, porque eu quero que você dê a resposta antes. Coloca no comentário aqui qual é a alternativa que você acha que é a certa, tá bom? Lembra da consecutiva? Que vai ter tão que, tanto que, tamanho que. Sempre tem duas palavrinhas fazendo essa relação de consequência. Isso é a consecutiva? Bom, então vamos lá. Se você olhar para o tão e para o tanto, tem quase em todas as orações. Ó. Ninguém sofre tão como louco, tão pouco como louco. Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista que o melhor modo de apareciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão. Não existe homem tão justo sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. O país da loucura e da sabedoria são limítrofes e de fronteiras tão incertas que ninguém pode saber. Aqui eu esqueci de grifar, né, que é tão como. Tá. Ninguém sofre tão pouco como o louco. Tão certo é que a paisagem depende. Quando a gente olha para isso, parece que tá tudo igual, né? Mas aí você vai ter que lembrar. Consecutiva traz ideia do quê? Consequência. Certo? Essa é a ideia da consecutiva, consequência. Muito bem. Aqui, ó. Ninguém sofre tão pouco como louco. Tem uma consequência ser louco, sofrimento? É consequência uma coisa da outra? Não me parece ser. Esse como não está comparando o sofrimento pouco ao louco? Opa, se ele está comparando, isso aqui não me parece uma consequência. Beleza? Tão certo é que a paisagem depende. Tão certo é isso, a paisagem depende do... É tão certo que a paisagem depende do ponto de vista que... Tem mais um que aqui ainda, ó, para ajudar. Tão que o melhor modo de apreciar. Então a consequência de apreciar, é o modo de apreciar o chicote é ter o chicote na mão. Beleza. Consequência, causa. Aqui me parece ser uma consecutiva, certo? Aqui me parece ser uma consecutiva. Depois, não existe um homem tão justo sobre a terra que faça o bem, né? Então, a justiça, consequência, fazer o bem, sem jamais pecar. Aqui também tem uma ideia de consequência, certo? Depois, o país da loucura e da sabedoria são limítrofes e de fronteiras tão incertas que ninguém pode saber. Então, incertas que ninguém pode saber, consequências no país da loucura e da sabedoria são limítrofes. Também é consequência aqui. Pronto, resolvi. Resposta, então, assinale a frase em que não ocorre. Ele quer aquela que está errada em relação às consecutivas. Logo, ficou fácil perceber que a única que não é consecutiva e sim comparativa é a letra A. Certo? Maravilha? Sacaram isso? Fácil, tranquilo, numa boa? Gente, essa técnica, essa dinâmica
é você fazendo muito exercício. Tem que fazer muito exercício. Muito exercício, pensar no teu concurso, pegar a banca do teu concurso, explorar a banca do teu concurso, entender a dinâmica dessa banca para fazer várias vezes, repetir. Por isso que lá no meu curso para concurso tem questões, tem banco de questões, tem questões comentadas e resolvidas, tem muita coisa completona para você que faz concurso e você chegar lá e arrebentar no concurso com toda essa didática, essa técnica e esse método que eu criei para resolver questões e para entender a língua portuguesa de uma vez por todas. Maravilha? Show de bola? É isso, pessoas. Tamo junto. Quero ver. Aê, muito bom. Tamo junto. E ó, não esquece, hein? Toda semana tem vídeo novo aqui, beleza? Toda segunda e toda quinta, ou 2 vezes a semana, ou 1 vez a semana, mas sempre tem vídeo novo por aqui. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar seu likezão, manda essa aula para todo mundo que você conhece, manda nos seus cursos de estudantes, de concurseiros, manda para dentro do grupo lá do WhatsApp, manda pra galera, manda, compartilha e vamos junto comigo aqui. E eu tô nessa luta aí de chegar nos 10 milhões de inscritos. Conto com vocês, tá bom? Ó, beijo no coração, valeu, fui!